E, irmãos, uma das coisas que eu, meditando em casa, o Senhor trouxe ao meu coração é que, independente de qualquer sermão que a gente venha preparar aqui, qualquer, sabe, qualquer mensagem que é ministrada, todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, aquilo, né, a gente quer aplicar na nossa vida, a forma mais eficaz que existe da gente entender a palavra de Deus, a gente compreender uma mensagem que é pregada, não é o pregador que é muito bom, não é o som que está muito bem alinhado, não. É o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração é que toda a Bíblia, ela precisa ser lida com esse temor, com esse senso da presença de Deus no nosso coração, mas principalmente o livro de Atos. Porque o mesmo Espírito que estava lá está aqui hoje. O mesmo Espírito Santo que veio sobre a igreja em Atos, que transformou não somente os homens, os 120 que estavam lá reunidos, mas transformou o mundo. Tanto que depois disso, sabe, a humanidade ela não foi mais a mesma. Após a primeira pregação de Pedro, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. A igreja passou de 120 para 3.120, mais ou menos, membros, de um dia para o outro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas olha o tamanho da responsabilidade que a gente carrega hoje em dia quando a gente proclama esse nome, quando a gente proclama o nome de Jesus, quando a gente diz ter uma vida na presença de Deus e a nossa vida ela não demonstra frutos. E uma das coisas que eu pude perceber é que o capítulo 3 ele é precedido pelo verso 42 e o verso 47 de Atos 2. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o estilo de vida que aqueles irmãos tinham. Eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam à comunhão, eles repartiam seus bens, eles oravam juntos. Ou seja, realmente a igreja de Atos, ela era uma igreja agraciada pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, mas por muitas vezes a gente fala mal da igreja hoje em dia, né? A gente fala, pô, a gente não vive mais aquelas coisas, Deus não se move mais do mesmo jeito. Só que antes da gente querer abraçar o poder de Deus que tinha lá, a gente precisa abraçar o estilo de vida que aqueles irmãos tinham. Quão fraca é a nossa comunhão hoje em dia? Quão fraca é a nossa busca ao Senhor hoje em dia? Porque eles provaram maravilhas do Espírito Santo, eles deram liberdade para que o Senhor fluísse no meio deles, mas se a gente ler o verso 42 e até o verso 47 do capítulo 2, a gente vai ver que a vida deles era totalmente diferente da nossa. Então fica muito difícil a gente querer provar isso que está aqui no livro de Atos, se a nossa vida ela não é transformada diariamente. Eu acredito muito que nós esperamos um grande avivamento da presença de Deus, e eu sei que Deus ele vai fazer, irmãos, grandes coisas na nossa geração. Só que a maior transformação que o Espírito Santo ele pode trazer na vida do homem é transformar o caráter, é transformar a nossa vida. É a gente como igreja, como comunidade, saber se unir, saber interagir um com os outros. Porque sem esse estilo de vida, de comunhão, de oração conjunta, sem a nossa individualidade, que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, a gente não vai conseguir alcançar isso, irmão. Por isso que eu disse que eu posso falar 2 horas aqui com vocês, mas se o Espírito Santo de Deus não gerar isso no meu coração e no de vocês, a mensagem de hoje e essa série que vai durar 2 meses e meio, ela não vai valer de nada. Então, eu quero nesse momento que você feche os seus olhos antes da gente começar. Eu estou aqui de verdade com muito temor no meu coração, porque esse livro ele não é um livro normal. Ele é um livro muito poderoso e a gente precisa entender isso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Sabemos que o mesmo Espírito que estava naqueles dias, Pai, é o Espírito que o Senhor escolheu colocar dentro dos nossos corações. Aleluia. Senhor, muito mais do que uma mensagem, muito mais do que uma série, eu peço que o Senhor marque os nossos corações com a sua presença. Nada mais vai fazer tanto sentido em nós
se o Senhor vier e colocar essas palavras em nossos corações. Então, nessa noite, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, que a sua presença traga compreensão aos nossos corações. Nós pedimos sabedoria, Pai, e revelação do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, irmãos. Atos capítulo 3, 4 e 5 a gente vai estar falando hoje. Eu preparei um rápido resumo, citando uma das coisas que o pastor Charles falou semana passada, que eu achei muito interessante, e que o Índio ministrou na segunda canção que a gente cantou aqui hoje, sobre voltar à essência. O livro de Atos, na Bíblia, a gente pode enxergar ele como um Gênesis acerca do início da igreja. O livro de Gênesis, ele fala do início da humanidade. Atos fala do início da igreja. E como Deus planejou que a igreja fosse e como ela deveria se mover. Então a gente vai perceber, ao longo da mensagem, que a igreja dos primeiros dias, ela fluiu em muitas coisas, irmãos. Muitas coisas mesmo. E a gente precisa ansiar e desejar por isso. Então, Atos capítulo 3... temos no livro de Atos, escrito por Lucas, a retratação de acontecimentos da igreja dos primeiros dias. Atos nos revela como Deus escolheu iniciar isso que hoje chamamos de igreja. Vamos observar que nos capítulos 3 ao 5, Lucas retrata episódios que para nós parecem mirabolantes, mas era o cotidiano da igreja do início. E a gente vai fazer um rápido passeio aqui no capítulo 3, 4 e 5, depois a gente vai pontuar algumas coisas específicas. Capítulo 3. Temos no capítulo 3 a continuação do estilo de vida de Atos 2, 42 ao 47. Uma cura vai nos chamar a atenção. E logo depois temos Pedro e João sendo ouvidos pelo povo. Uma mensagem muito poderosa é anunciada, onde eles começam a pregar o evangelho no templo. Podemos ver em Atos 3 sinais, maravilhas, pregação e outras coisas. Em um primeiro momento, houve uma cura, logo depois a pregação, visando levar os irmãos ao arrependimento, onde mais ou menos 5.000 pessoas se converteram. Então, resumidamente, para a gente poder entender um panorama geral, Atos capítulo 3 ele vai trazer dois grandes episódios. Primeiro, uma cura de um homem que estava sentado à porta do templo. Segundo, uma grande pregação do evangelho que a gente vai ver no capítulo 4, que levou a mais ou menos a conversão de 5.000 pessoas. Irmãos, esse comecinho é mais chato, eu sei que vocês estão com sono, mas já vai acabar já. Só para a gente poder entender o panorama geral do texto. Atos capítulo 4 continua o contexto da pregação. Temos perseguição, onde Pedro e João são detidos, interrogados e intimidados a parar de falar sobre o nome de Jesus. Uma igreja que revela Cristo vai ser perseguida e isso é um combustível para ela. Então, o capítulo 4 ele vai falar muito sobre perseguição. Capítulo 5. Temos no final do capítulo 4 e vemos o estilo de vida da igreja novamente sendo citado, onde Satanás, não satisfeito... Peraí, irmãos, que esse tablet está apagando sozinho. Satanás, não satisfeito, tenta o coração de Ananias e Safira, onde vemos que Deus ele proclama juízo sobre esses dois e, infelizmente, a falta de temor deles os levou à morte. E vemos mais curas e mais perseguição, dessa vez uma punição que leva os discípulos, os apóstolos, a serem açoitados. Porém, aqueles que entenderam o propósito, por eles terem entendido o propósito, os açoites eram motivo de alegria. Amém. Vamos lá, irmãos. Atos capítulo 3, vamos ler aí o verso 1. Atos 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado... Peraí, irmão. Às 3h da tarde, isso. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele
Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Só até aí, irmãos. Aqui nós vamos observar um episódio muito conhecido, a cura de um coxo, né? De um homem que era aleijado. Mas existem alguns detalhes aqui que a gente precisa entender e aplicar para a nossa vida. Eu coloquei o título desse pedacinho aqui, desse trecho, como a vida sobrenatural cotidiana que a igreja de Atos vivia. Então, para a gente poder entender isso, irmãos, preciso que vocês prestem bastante atenção, porque Pedro e João, eles estavam indo ao templo fazer algo que era normal, que era a oração das 3 horas da tarde, da hora nona. E a gente precisa entender que para o judeu, a oração da manhã, da tarde e da noite era como se fosse algo sagrado. Todos os dias eles iam até o templo, faziam aquela oração. E um detalhe do texto que a gente vai ver um pouco mais para frente é que aquele homem, a palavra de Deus vai falar que o milagre ele foi tão grande porque aquele homem tinha 40 anos de idade. E por muitas vezes eu li esse texto e passei direto por ele e não percebi esse detalhe. Mas se a gente for parar para analisar, quantas vezes Pedro e João já se dirigiram ao templo e já viram aquele cara ali sentado? E nada aconteceu. Acreditou que por diversas vezes eles já foram lá orar, olhavam aquele cara lá na porta do templo, pedindo esmola, pedindo uma ajuda, pedindo alguma coisa. E nada acontecia na vida dele. E por muitas vezes, irmãos, a gente acaba não percebendo aquilo que Deus precisa fazer com o nosso próximo, porque nós estamos andando desatentos àquilo que Deus tem para fazer. Porque Pedro e João, quando aquele homem ele pede uma esmola, ele pede uma doação, eles chegam para ele e fitam os olhos nele. Por quê? Porque aquele cara já era uma figura rotineira dentro daquele contexto ali. Todos os dias ele estava ali, eles provavelmente já conheciam ele. Então eles falam, olha só, dinheiro a gente não tem, mas o que a gente tem, nós podemos te oferecer. Em nome de Jesus, levanta e anda. Para a gente pode parecer algo muito, nossa, mirabolante, um milagre aconteceu. Mas para eles estavam vivendo a realidade daqueles dias. A igreja provava do poder do Espírito Santo a ponto disso não ser algo tão surpreendente para Pedro e para João. E por muitas vezes, quando a gente ora pedindo a Deus alguma coisa, quando Deus usa a gente para falar com alguém, a gente fica surpreso depois. Por quê? Porque o sobrenatural ele acabou se tornando algo distante da nossa realidade. A nossa vida rotineira, o nosso trabalho, faculdade, todas as coisas que a gente faz, elas acabam não se tornando um lugar, ou o nosso coração ele não entende que aquilo ali é o que a gente é. Tudo que a gente faz está envolto com o que a gente é. Então, eu não sou o Flávio aqui da igreja que cumprimenta os irmãos na recepção, que ministra a palavra, e aqui dentro eu sou uma pessoa super espiritual. Não. No meu trabalho, é a mesma coisa, irmão. No meu casamento, é a mesma coisa. Com a minha família, é a mesma coisa. Então, aonde eu chego, eu carrego algo da parte de Deus e pessoas podem ser abençoadas pelo que eu carrego. Só que, por muitas vezes, eu não estou atento para oferecer aquilo que eu tenho. Então, naquele exato momento, no entendimento daquele rapaz que era coxo, que estava ali mendigando, a necessidade dele era o quê? Dinheiro. Só que os discípulos eles estavam tão íntimos, tão achegados no Espírito Santo, que eles discerniram, cara, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de mais uma esmola, você não precisa de mais uma ajuda, você precisa de Jesus. Gente, eu estou falando isso porque quantas vezes eu e o Romo a gente está trabalhando, a gente nunca viu as pessoas na vida. Às vezes eu fico pensando, Deus, por que nesse lugar? A pessoa pode pensar que a gente está sendo evasivo, mas o Espírito Santo fala, olha, ora por tal pessoa, ora por essa pessoa. Eu falo, não é possível, tanto lugar para a gente fazer isso logo aqui. E a gente vai lá e pede permissão.
a pessoa dá autoridade, a gente ora, e, tipo, pessoas choram, acontecem tantas coisas. Eu falo, quantas vezes isso já poderia ter acontecido em outros locais e eu não estava atento ao que o Senhor quer fazer? Então a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, ela precisa se tornar algo espiritual, irmãos. Esse era um dos segredos que a igreja de Atos tinha. O nosso dia a dia, ele precisa ser um campo onde a gente exerce o que a gente carrega. Porque se no seu local de trabalho você é conhecido como uma pessoa que não carrega o Espírito Santo, as pessoas até sabem que você vai na igreja, mas o seu comportamento não revela o Jesus que você carrega. Então, se o nosso comportamento não revela, que dirá uma oração ou alguma coisa do tipo? Porque se a gente não consegue se comportar, quanto mais orar por alguém. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a gente vai para o verso 11 e 12. Atos 11, Atos 3, 11 e 12. Atos 3, 11 e 12. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Um ponto interessante, irmãos, é que quando o Senhor usa a gente para fazer alguma coisa, o nosso coração ele pode, de alguma forma, se tornar altivo. Porque, nossa, eu fiz algo mirabolante. Mas Pedro, ele já deixa bem claro para aquelas pessoas que aquilo que ele fez foi por meio de Jesus. Ele vai falar ao longo do texto, né? Que aquilo foi feito no nome de Jesus. Isso é algo muito interessante porque naqueles dias, irmãos, como hoje também, existiam homens chamados Hassidins, que eram judeus, alguns eram fariseus, que operavam milagres dentro de Jerusalém. Só que esses homens, eles ofereciam esses milagres em troca de glorificação, em troca de dinheiro, de coisas do tipo. E Pedro, na hora, já falou, olha só, eu não quero isso. Nós estamos aqui por um propósito maior. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, e não somente isso, mas para manifestar curas e o poder de Deus. Que é uma coisa que eu achei muito interessante, porque nós vamos ver aqui a importância do sobrenatural e da pregação do evangelho. Porque por muitas vezes, irmãos, a gente acaba olhando para certas congregações, para certas igrejas, onde o manifestar do Espírito Santo é algo muito enfatizado, e outros lugares onde o Espírito Santo ele é meio abolido assim, tipo, e, ó, a gente só prega aqui, a gente é tudo certinho. Então a gente precisa entender a importância que é a gente caminhar na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus, e manifestar isso, e a importância que a gente precisa ter de pregar a mensagem do Evangelho. Porque por muitas vezes, irmão, é o seguinte, aquele homem ele poderia ter sido curado e ido embora. E aí? Talvez você não entendeu ainda, mas uma cura ela não é uma salvação. Um milagre não é uma salvação. Você pode orar por alguém, essa pessoa talvez ser curada de alguma coisa, mas aquilo ali pode não levar ela a se converter. Então, o nosso grande problema é que às vezes a gente quer provar uma parte do que Deus faz, mas a gente não quer provar o todo. Porque um cristão realmente verdadeiro, ele precisa fortalecer todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus ela é uma ferramenta que a gente precisa usar para que, quando a gente precisar anunciar o evangelho, a gente não vai ficar, não sei o que eu falo, o que eu falo agora com essa pessoa? Se você está conversando com uma pessoa que está te contando, olha, minha vida está isso, está aquilo, não sei o que e tal, está com problema, a gente precisa pregar o evangelho para ela. É uma das coisas que eu falei com os meninos no primeiro discipulado. É o seguinte, pessoas que não se converteram não se discipulam. Porque coisas espirituais são para os espirituais.
Se você não se converteu, você não pode ser discipulado, porque você não vai entender as coisas do Espírito. Se você não se converteu, você precisa do Evangelho. Porque o Evangelho leva as pessoas a se converterem. Então, uma das coisas que a gente vai observar nesse texto, verso 14 e 15, depois a gente vai ler o 17. Verso 14 e 15. Não, desculpa, irmãos. Verso 17 ao 26. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Verso 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Agora a gente vai ler aqui o capítulo 4, verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos que creram a perto de 5.000. Tá, beleza, vamos lá. Se vocês não repararam, Pedro, nessa mensagem, ele está falando ao povo. Tá? E uma das coisas que ele anuncia aqui é sobre a mensagem do arrependimento. Que ao invés do povo judeu ter reconhecido Cristo como Salvador, eles o crucificaram e o mataram. Então a intenção de Pedro, após essa cura, foi o quê? Anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam em volta. E é algo muito interessante, irmãos, porque não é à toa que aquele homem estava ali há 40 anos. Aquele milagre ele foi tão estrondoso ao redor ali onde ele estava, que todo mundo se juntou em volta de Pedro e de João para ouvir o que esses caras estavam falando. Por quê? Porque esse cara está aqui há 40 anos sentado. Se ele levantou, tem alguma coisa diferente com eles. E ao invés de Pedro tomar a glória para si, ele fala, olha só, isso aqui foi feito no nome de Jesus, aquele mesmo que nós anunciamos para vocês e vocês mataram ele. Só que agora eu estou aqui anunciando para vocês o Evangelho para que vocês possam se arrepender do que vocês fizeram e se convertam dos seus maus caminhos. E a gente vai ver no versículo, no capítulo 4, verso 4, que 5.000 pessoas se arrependeram. Se eles tivessem somente feito a cura e ido embora, o boato ia ser o quê? Olha só, apareceu mais 2 caras igual aqueles que ficam curando os outros aí. Ó. Curaram o aleijado, beleza, mas nada demais aconteceu. Só que quando aconteceu algo mirabolante, eles usaram isso para que o nome de Jesus fosse engrandecido e pessoas fossem convertidas ao Evangelho, irmão. E é isso que nós precisamos fazer. A sensibilidade espiritual, ela é para isso, irmãos. Se o Senhor colocou no seu coração algo acerca de alguém, você precisa ir até aquela pessoa, você precisa liberar aquilo de Deus que está no seu coração para ela. Quantas vezes eu tinha discernimento de alguma coisa, eu falo, Jesus, para que eu vou falar isso para essa pessoa? Não vai fazer sentido nenhum. E quando a gente fala, a pessoa, isso está acontecendo na minha vida. E por muitas vezes a gente retém, e ao invés de nós glorificarmos o nome de Deus, ajudarmos o nosso irmão na caminhada dele, ou até mesmo trazer conversão ao coração dele, a palavra fica retida dentro do nosso coração. Isso é algo muito grave. Isso é algo que a gente, por vezes, não consegue discernir, ou a gente tem vergonha, ou a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Irmãos, sempre vai ser alguma coisa da sua cabeça, mas é o Espírito Santo colocando alguma coisa em você. Então, nós precisamos entender que todas as coisas espirituais que o Senhor coloca em nosso coração, elas são para um fim. Glorificar o nome de Deus e levar os nossos irmãos a serem edificados, a serem consolados, a serem corrigidos. E sempre a dúvida ela vai reinar no nosso coração.
mas nós precisamos entender que o Senhor quer fazer coisas grandes. Amém? Vamos lá, capítulo 4. Verso 13. Capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Só até aí. Pedro e João estavam pregando no pórtico de Salomão, um lugar anexo ao templo. E um milagre notório, chamativo, tinha acabado de acontecer, mas as autoridades tiveram aquilo como um desaforo, ainda mais por falarem sobre a ressurreição com os saduceus. Então, irmãos, o seguinte, nós temos aqui uma mensagem que foi anunciada e as pessoas que estavam ao redor, elas foram tocadas por aquela mensagem. Mas um certo grupo de pessoas não aceitou aquilo. Eles entenderam aquilo como um certo desaforo, como algo que estava provocando a autoridade deles. Então, Pedro e João eles são levados para um lugar separado e ali eles são questionados acerca da fé que eles tinham, daquilo que eles tinham feito. E algo muito interessante é que o texto começa falando que eles viram que aqueles milagres tinham acontecido e eles não tinham argumentos para questionar Pedro e João sobre o que tinha acontecido, porque realmente o homem foi curado. E a intenção deles foi o quê? Olha, vocês não podem mais pregar aqui, vocês não podem mais pregar no nome desse Jesus aí que vocês estão anunciando. Então vocês vão ter que parar com isso. E a resposta de Pedro e João para eles é o seguinte: como que a gente vai parar de pregar sobre das coisas que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente está vivendo? Não tem como. Então, por muitas vezes, sabe, até mesmo irmãos dentro da nossa própria comunidade, presta atenção, eles estavam no templo, a casa de Deus. As pessoas que geriam aquilo ali chegaram para eles e falaram: olha só, vocês não podem mais pregar sobre esse nome. Porque eles perceberam que aquilo era verdade, irmãos. A gente vai ver no capítulo 5 que eles vão novamente questionar os discípulos. Por quê? Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo era de verdade. Então, se o evangelho chegou até nós hoje, não é porque ele é uma mentira, é porque é uma grande verdade. As coisas que Deus faz na nossa vida não são obras do acaso, irmãos. A gente precisa entender isso. E a perseverança de Pedro e de João não é porque, não, a gente está fazendo isso aqui por... Não, porque é uma coisinha, né? A gente vai na igreja de vez em quando. Não, é porque o Senhor tomou o coração deles de certa forma que eles não tinham mais para onde ir, o que fazer. Tipo, se a gente não falar mais desse nome, se a gente não viver isso que está queimando no nosso coração, o que a gente vai fazer? Então, as pessoas que estavam ali em voltas do meio religioso da época, elas levaram isso como uma afronta. Só que, na verdade, irmãos, eles estavam com medo, eles estavam com inveja deles. Porque a instituição religiosa deles na época, ela estava totalmente morta. Então, por muitas vezes, as pessoas vão questionar a nossa forma de fazer, o nosso jeito de fazer, aonde a gente está fazendo, mas o Espírito Santo de Deus,
Ele quer tornar os nossos corações como eram de Pedro e de João, irmãos. Não são as críticas alheias, as fofocas alheias dos próprios irmãos da igreja que vão nos parar. Não pode nos parar. Porque se o Senhor ele coloca algo dentro de nós, a gente precisa falar o que eles falaram. A gente não pode parar de fazer isso, porque isso é a nossa vida. Então, se o Senhor ele coloca verdades no seu coração, você precisa liberar isso, irmão. Você não pode reter isso porque, o que os irmãos vão achar? Não, o Senhor vai nos levar a um lugar de maturidade ao longo do processo. E se a gente parar agora, a gente nunca vai alcançar o que Deus tem pra gente. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Amém. Agora a gente vai estar entrando no verso 24. Verso 24 e depois 29. E aqui a gente vai poder enxergar um pouco, irmãos, que em meio a esse milagre, essa perseguição que se inicia, como a igreja da época reagiu em meio às perseguições. Verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Verso 29 agora. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, rapidamente a notícia se espalhou, a igreja ficou sabendo que Pedro e João tinham sido presos. E a reação da igreja é algo que me chama a atenção, porque ao invés de eles irem até o local tentar resolver, tentar dialogar com alguém, eles se colocam no lugar de oração. E o que chama mais atenção é que a oração deles não foi para que Deus protegesse a vida de Pedro e de João, mas simplesmente foi para que o Senhor desse ousadia para que a palavra dele continuasse sendo ministrada. Isso é algo muito importante que a gente precisa entender, porque por muitas vezes a gente se move em oração por medo. A gente só se move para um lugar onde o Senhor quer que a gente esteja por gratidão e de fato por reconhecimento de quem Ele é, mas a gente está lá porque a gente precisa de alguma coisa ou está acontecendo alguma situação difícil na nossa vida e não está errado, a gente precisa estar lá. Mas o diferencial que a igreja de Atos tinha era que eles estavam lá a tempo e fora de tempo. E quando a notícia ruim chegou, eles falaram: olha só, a nossa reação vamos pedir para que o evangelho seja anunciado com mais poder, com mais ousadia. Porque a perseguição, para eles, não era um motivo de parar, mas era um motivo de perseverar. E eles sabiam que quanto mais o Senhor desse ousadia para eles, mais isso ia acontecer. E eles estavam felizes por isso. Porque eles estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. Amém? A igreja se move em oração. Não uma oração por proteção, mas por uma ousadia para que a palavra continuasse sendo proclamada. Sem cerca de proteção, mas com coragem. A igreja dos últimos dias precisa dessa ousadia, sem medo. Será que estamos preparados para encorajar os nossos irmãos, filhos, parentes a perseverarem mesmo em meio a dias difíceis? Então, a tendência do nosso coração é sempre se mover para esses lugares de conforto, para os lugares onde a gente já está acomodado, para as práticas que a gente sempre faz. E quando alguma coisa ela sai do nosso controle, a nossa primeira reação é: Senhor, o que eu preciso fazer para que as coisas voltem a ser confortáveis como elas eram, voltem a acontecer como elas aconteciam,
Porque o nosso coração e a mente humana, ela sempre vai voltar para esse lugar, irmãos, o lugar de conforto, o lugar onde nós encontramos proteção, onde nós encontramos segurança. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o contexto dos últimos dias, ele vai ser um pouco parecido com o contexto de Atos. Né? Nós vemos um cenário hoje político, um cenário de guerras e de muitas coisas que estão acontecendo, e essas coisas elas não estão acontecendo por um acaso. Né? A gente vê que, não sei os dados, porque eu não parei para pesquisar, mas hoje o antissemitismo, que é o ódio ao povo judeu, ao povo de Israel, ele cresceu de forma gigantesca. Então, o cenário para os últimos dias, ele vai requerer de nós um estilo de vida parecido com o dos apóstolos. Porque a nossa geração, eu acho algo que é muito pontual da gente falar, ela é tida como uma geração fraca. Uma geração que é imediatista, tudo a gente quer para ontem, tudo a gente consegue fazer rápido. E por muitas vezes os processos eles não conseguem ser terminados na nossa vida porque a gente para antes. Porque ficou muito chato, porque eu não consigo mais me dedicar àquilo que eu preciso fazer. Só que a grande diferença da igreja de Atos para os nossos dias é que eles souberam permanecer. A palavra de Jesus para eles foi o quê? Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Então a igreja ela foi fundada em cima do princípio do processo. Permaneçam. Só que hoje é tudo ao contrário. Tudo que é feito é para quê? Facilitar a nossa vida. A gente precisa de agilidade, a gente precisa de tudo feito para ontem. Só que enquanto o nosso coração ele não entender que Deus é um Deus processual, que ele se move no tempo dele, e às vezes o tempo dele demora para nós. E às vezes as nossas orações elas não vão ser respondidas de forma rápida, como foi da igreja de Atos. E a gente vai desistir do processo. E a gente vai abandonar a presença de Deus, a gente vai parar aquilo que a gente estava fazendo, a gente não termina a faculdade, a gente não consegue se firmar em nenhum emprego. Por quê? Porque a nossa geração ela tem esse problema. Mas se o Senhor nos chamou para esses dias, Ele sabe o nosso potencial, Ele sabe onde a igreja de hoje pode chegar. E somente o Espírito Santo de Deus ele pode testificar isso aos nossos corações. Porque esse contexto, onde a igreja ela é fortalecida, onde a igreja ela foi perseguida, onde a igreja ela estava vivendo em unidade, ela é algo que nós precisamos retomar aos nossos corações. Porque as dificuldades do dia a dia, as perseguições que a gente sofre, elas precisam fazer a gente perseverar, não parar. Isso é algo que o pastor fala direto. Então, hoje nós precisamos entender isso. Que talvez hoje está tudo legal, mas daqui 1, 2, 3 anos, a gente não sabe qual vai ser a situação da igreja, não somente no Brasil, tá? Mas mundo afora. Qual a liberdade que a gente vai ter de estar falando isso que a gente fala hoje, da gente estar pregando essa mensagem, ouvindo isso aqui com as nossas Bíblias na mão, daqui a 10 anos. Então, nós precisamos repensar hoje o nosso, sabe, a forma que a gente está se comportando. Porque não pode ser tudo para agora, irmãos. Por mais que a tendência da geração seja assim, a gente precisa esperar os processos de Deus, as respostas de Deus. E permanecer é o papel fundamental do cristão. Amém? Então vamos lá. Capítulo 5, verso 1 ao 4. Capítulo 5, do 1 ao 4. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o Sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos.
Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E aqui, irmãos, a gente, caminhando já para o final, a gente vai ver um acontecimento muito conhecido sobre Ananias e Safira, onde eles venderam uma propriedade que eles tinham e fizeram uma doação para a igreja. Né? Como se alguém hoje, sei lá, quero dar uma oferta para a igreja porque Deus me abençoou de alguma forma. E eles chegaram até lá, na verdade Ananias chegou na igreja, deu a sua oferta. Então rapidamente Pedro discerne no seu espírito que tinha alguma coisa errada ali. E se a gente olhar um pouquinho antes aí, no verso 36 do capítulo 4, na verdade, verso 36 e 37, a gente vai ver que Barnabé, ele tinha vendido um campo que ele possuía e entregado o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, era uma prática muito comum na igreja daqueles dias, os irmãos se ajudarem. Por quê? Não sei se vocês repararam, a primeira mensagem de Pedro, 3.000 se converteram. A segunda, 5.000. E antes disso, só tinha 120. Então, a estrutura da igreja, ela era pequena. E do nada, chegam 8.000 pessoas, 7.000 pessoas. E muitas daquelas pessoas, elas ouviram aquela mensagem no dia de Pentecostes. Então, elas não moravam ali na região. E o que precisou ser feito? O irmão fulano, ele tem uma condição melhor. Deus tocava no coração dele, ele vendia o terreno dele, toma o dinheiro aí porque o pessoal não tem o que comer, não tem o que beber. Vamos organizar isso aqui, até a igreja se estruturar. E a igreja ela foi se movendo dessa forma. Só que o coração de Barnabé, um pouquinho antes aí, ele foi um coração sincero. Ele vendeu o que ele tinha para ajudar realmente os irmãos. Só que Ananias e Safira, eles tiveram um pequeno detalhe. Eles retiveram uma parte para eles, da sua oferta. E a gente pode parar para pensar que, qual que é o problema? Se eu vender hoje uma coisa que custa 100.000 e Deus tocar no meu coração de dar uma oferta de 50, eu vou dar 50 de oferta e acabou. Né? Só que, se a gente parar para olhar o texto, irmãos, o grande segredo ele está no coração. Eles venderam terreno e combinaram entre si. Depois, Pedro ele vai questionar a esposa de Ananias, Safira. Olha só, vocês venderam um terreno por tanto? Ela, foi. Só que era mentira. Eles combinaram entre si de dar uma oferta para que o nome deles fosse engrandecido de alguma forma, só que na verdade eles retiveram o valor. E o erro não está, irmãos, em ofertar aquilo que Deus coloca no seu coração. O erro está na intenção do nosso coração em devolver alguma coisa para Deus. Porque todas as vezes que Deus pede para nós algo e a gente retém uma parte, e eu não estou falando de dinheiro agora, tá? E a gente retém aquilo que Deus pediu, aquela ação ela vai nos levar lentamente a uma morte, como foi com Ananias e Safira, só que uma morte espiritual. Quantas coisas o Senhor já pediu para nós que estão atrapalhando a nossa caminhada com Ele? Quantas coisas que têm tirado o nosso foco do verdadeiro propósito de Deus e a gente está retendo para nós? O coração de Ananias e Safira ele foi corrompido pela retenção. Só que Deus ele é um Deus de abundância, irmãos. Ele é um Deus que quando ele abençoa alguém, ele não tem medidas. Mas quando ele pede alguma coisa, a gente precisa entregar. Quando Deus pediu para que Abraão entregasse o seu filho, ele não pensou duas vezes. Foi até o monte, colocou o menino lá, ele ia sacrificar, e então o Senhor proveu um sacrifício. Por quê? O menino não tinha nada a ver com isso, irmãos.
Mas Deus queria o coração de Abraão. Ele queria ver até onde o coração de Abraão ia por amor ao Senhor. E por muitas vezes o Senhor ele requer de nós um coração como foi de Barnabé, um coração sincero. E quando o Senhor nos pedir aquilo que tem atrapalhado o nosso coração de servir Ele, a gente vai abrir mão. Porque senão, enquanto a gente reter aquilo que Deus coloca em nós, o nosso caminho vai ser a morte. Amém? E aí, caminhando para o finalzinho, a gente vai estar lendo o capítulo 5, verso 17, verso 29, e depois o finalzinho ali, do verso 38 para frente. Capítulo 5, 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Verso 38 ao 42. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, irmãos, aqui a gente vai ter a nossa última aplicação, que é sobre o agir de Deus não pode ser impedido de forma alguma. Se o Senhor tem um plano, nada pode frustrar os planos de Deus. O livro de Jó nos confirma isso. E aqui a gente vai ver que a igreja ela continuou, depois desse episódio de Ananias e Safira, eles continuaram pregando, curando, e as coisas estavam acontecendo. Então, os apóstolos, eles são presos novamente. E quando eles são presos, eles são interrogados, eles falam, vocês não podem continuar pregando e tudo mais. Eles são açoitados. Só que algo me chama a atenção no verso 38 e 39, quando Gamaliel ele fala com o povo do Sinédrio. Olha só, se vocês estão querendo parar esses homens de certa forma, nós já tivemos outros exemplos de homens que anunciaram mensagens, homens que reuniram um grande público, mas que as suas mensagens, elas se foram. Mas se o que esses homens estão anunciando realmente for verdade, a gente corre o grande risco de estar lutando contra Deus. E me chama a atenção porque Gamaliel, ele era o mestre de Paulo. Né? Antes de Paulo se converter, ele era aluno de Gamaliel, ele aprendeu os princípios de Gamaliel e me fez repensar algumas coisas desse texto que eu nunca tinha pensado, porque Deus não chamou Paulo à toa, irmãos. A gente vai ver ao longo do livro de Atos quantas coisas aconteceram, mas presta atenção no discernimento que o mestre de Paulo teve. Milagres estão acontecendo, coisas estão acontecendo, e vocês vão tentar parar esses homens aí, deixa eles pregarem, se for de verdade vai continuar. E a gente percebe que realmente foi de verdade, porque chegou até a gente. Então, por muitas vezes as pessoas elas vão tentar parar os propósitos de Deus, vão se levantar contra aquilo que o Senhor tem para nós, mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Sabe, aquilo que o Senhor já delegou para você, um propósito, um dom, um talento, ele não pode ser parado, irmãos. A não ser que você não reconheça e não se desenvolva para aquilo. Mas nós precisamos nos apegar às palavras de Deus. Nós precisamos nos apegar que o livro de Atos, né, a gente ainda vai ter muita coisa para falar, irmãos. Esse aqui é só os 5 primeiros capítulos. Mas a gente vai ver que ao longo desse livro, como a igreja ela se desenvolveu, como que isso que a gente está vivendo aqui hoje, como que isso de fato nasceu e o Senhor foi fazendo perseverar e a palavra foi se espalhando não somente dentro de Jerusalém, mas ao longo do mundo.
e chegou até a gente. Então, se de alguma forma o seu coração ainda tinha dúvida sobre o que Deus pode fazer, se apegue nas palavras do livro de Atos, porque se isso aqui fosse uma mentira, irmãos, não faz sentido. Homens terem entregado não somente suas profissões, mas terem entregado as suas vidas. Todo mundo que a gente vai falar aqui, tirando João e Lucas, eu também não me lembro, mas todo mundo morreu de uma forma horrível. Uns foram degolados, uns foram pendurados de cabeça para baixo. João, ele não morreu de uma forma assim, mas ele morreu exilado numa ilha. Ninguém lembrava dele mais. Então, todo mundo morreu de uma forma horrível. Vocês acham que... Na verdade, vocês acham não. Vocês topariam morrer por uma mentira? Se essa mensagem realmente é verdade, vocês acham que homens ao longo da história, até hoje, semana passada queimaram uma igreja lá em Moçambique e os irmãos, ao invés de saírem choramingando, eles sentaram lá e começaram a louvar o nome do Senhor. Pessoas morrem no Oriente Médio todos os dias por pregar o Evangelho. Isso aqui que a gente está fazendo, se a gente fizer lá, a gente morre. Então, uma das coisas que eu queria ressaltar para vocês, que é o que eu falei lá no início, irmãos. Sei que, por vezes, a mensagem ela é mais chata. Talvez ela não desenvolveu tão bem. E você nem entendeu muita coisa. Mas o Espírito Santo de Deus quer, nessa noite, abrir os nossos olhos para o que Ele tem a fazer. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não sabe o que o Senhor tem para a sua vida, como você pode se movimentar dentro desse plano aqui, que começou lá em Atos. Mas hoje o Senhor quer liberar isso sobre a sua vida. Fique de pé, para a gente estar encerrando. E a maior lição que o livro de Atos ele expressa para nós é quão poderoso é ter o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Esses homens que morreram, esses homens que foram perseguidos, tinham um espírito queimando dentro deles. Eles tinham uma convicção da presença de Deus, ao ponto da vida toda deles ter sido gasta, de verdade, gasta. Eles apanhavam, eles sofriam por essa mensagem. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos.